sou professora de Sociologia, já há muitos anos que eu trabalho com a questão ambiental. Durante 10 anos, quase 11 anos, eu participei do Greenpeace Brasil, que aliás eu pertenci ao grupo que fundou o Greenpeace Brasil. Depois de algum tempo eu fui para trabalhar com a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, no primeiro período do governo Lula. E logo depois eu fui nomeada relatora de Direito Humano Ambiental da plataforma DESCA, que é um conjunto de ONGs, mais de 30 ONGs, que se dedicam a promover os direitos humanos nos seus diversos terrenos. Então essa é a minha trajetória. Eu acho que estou uns 30 anos nessa questão ambiental. As populações pobres, elas não percebem que o que elas estão reivindicando é direito humano ambiental. Elas só não conhecem o nome. Quando eles se reivindicam que querem ficar no rio, à beira do rio, onde eles sempre viveram, eles estão falando exclusivamente de meio ambiente, do direito deles de viverem ali. Na verdade, a luta pelo meio ambiente é uma luta antiquíssima. A gente pode considerar que desde o começo da humanidade, em muitos lugares isso aconteceu. E à medida que a Revolução Industrial, no século XIX, veio se expandindo as atividades dela, muitas lutas ambientais aconteceram. E a gente precisa explicar para as pessoas que o que elas estão lutando é pelo meio ambiente. E talvez se use muito o argumento da poluição para se deslocar, né? Se retirar populações que estão em bairros e loteamentos clandestinos, em áreas inclusive de preservação de manancial, etc. Então talvez a população dessas regiões perceba, né, o meio ambiente como alguma coisa que os expulse, né? Mas não é a mesma experiência, por exemplo, da nossa população indígena, dos nossos seringueiros, das populações tradicionais, que ao contrário, vem no argumento: precisamos de mais energia, o Brasil precisa crescer, o progresso, né? As razões que são dadas para justificar a sua expulsão do campo. Quem sofre antes de tudo isso são as mulheres e são as crianças, porque elas é que lidam continuamente numa população camponesa com o problema da alimentação. Os homens às vezes vão embora, vão trabalhar em outro lugar, vão mandar dinheiro de fora, elas ficam com as suas crianças. Se a gente olhar aquele cenário que a gente viu recentemente ali na Somália e Eritreia, né, de uma enorme seca, é claro que tem homens na população, mas a maioria são mulheres e são crianças, né? Também, se a gente for pensar em um outro cenário do ponto de vista do impacto ambiental, das mudanças climáticas, áreas sujeitas às inundações, populações ribeirinhas que moram à beira de cidades, né? Novamente a gente vai ter o mesmo quadro. Quer dizer, mulheres vão ser muito mais sujeitas, mulheres e crianças vão ter muito menos condições de poder lidar com o problema. Então não há muita dúvida sobre isso. Quando se sofre consequências ambientais, os mais pobres sofrem mais, as mulheres, as crianças e os idosos dentro desse grupo de pobres sofrem mais que os demais. Hidrelétricas, grandes ou pequenas, não são energias renováveis. Elas destroem a biodiversidade definitivamente da região onde elas estiverem. Mais do que isso, é muito mais sério, né? Se desalojam, se destroem, né, populações que tradicionalmente vivem nessa região e que para elas terra não é terra, é território, ou seja, é algo que está ligado a uma história, tem símbolos religiosos, tem cemitérios dos seus parentes enterrados, etc. Então não podemos considerar como renovável algo que destrói culturas. Solar e eólica poderiam ser, né? O sol está sempre aí, pelo menos até ele acabar, sei lá quando que ele vai explodir, vai virar uma estrela anã, né, no fim da história, e os ventos também são produzidos pelo sol. Mas o problema é que instalação de grandes unidades de energia eólica ou solar no meio de comunidades, de indígenas, de comunidades é um caso terrível em Caetité, no sul da Bahia, que é uma região quilombola, onde simplesmente a indústria estrangeira chegou lá e entregou um papel para uma população que é analfabeta, dizendo que eles iam ganhar não sei quantos R$1.000 se eles assinassem aquilo. De hoje em diante eles não podem passar a andar no território deles, colher a mandioca deles, etc., porque eles já assinaram alguma coisa. E ali tem enormes cataventos
eólicos instalados na terra deles. O problema da humanidade é produzir menos. Ela não pode continuar produzindo desse jeito. E para produzir menos, ela precisa distribuir melhor. Porque tem uma parte enorme dela que vive na miséria. E isso é perfeitamente factível. Como a questão ambiental atinge as populações mais vulneráveis, ela também atinge, antes de tudo, as mulheres e as crianças, né? É o caso recentemente que nós fomos em Caetité, que é uma cidade do sul da Bahia, do sudoeste da Bahia, onde se extrai hoje em dia urânio e se processa inicialmente o urânio que é utilizado em Angra. Que em um determinado momento as próprias autoridades locais encarregadas de água fecharam vários dos poços que abasteciam pequenos povoados ali em volta. Aí nós podemos imaginar a situação das mulheres, como é que elas cozinhavam, como é que lavavam roupa, como é que cuidavam dos filhos. Os homens, em geral, estavam em carros de boi, com burros ou com bicicletas, com umas tonéis grandes, e as mulheres com lata d'água na cabeça. E a situação que nós conhecemos nessas regiões é de exploração de prostituição de menores, gravidez de menores em grande quantidade, enorme quantidade de crianças órfãs, ou seja, cada grande obra dessas é uma tragédia do ponto de vista da questão de gênero e da questão de menores abusados sexualmente. Os meios de comunicação são praticamente bloqueados quanto à perspectiva de mostrar e denunciar e fazer ouvir o outro lado. Nós podemos considerar que nos casos de Belo Monte, por exemplo, que eu acho que é um caso paradigmático, só houve uma ruptura desse fechamento inteiro, desse bloqueio a uma informação real, pela participação de algumas poucas pessoas que foram muito importantes. Outro furo, outra brecha nessa parede que só dá uma versão. Alguns jornalistas, alguns poucos jornalistas que têm nome e aí conseguem impor aos seus meios de comunicação que eles possam dizer o que eles pensam. O caso da Miriam Leitão, que fez vários programas na televisão, organizou debates, etc., dando a versão dela, a opinião dela, que é contrária à construção de Belo Monte. E agora, recentemente, a gente teve aquele pequeno filminho feito por atores globais, muito bem feito, né? Colocando a questão, né? Que imediatamente gerou uma irritação profunda, que é isso, artistas globais, contra, etc., né? Como se os artistas globais não pudessem pensar, não pudessem ter coração e não pudessem pensar e concluir o que é justo e o que não é. A grande mídia tem, assim, sempre divulgado a mesma visão, a mesma e única visão a respeito das questões ambientais, ou seja, o progresso justifica tudo.